Olá a todos! Alguma vez pararam para pensar como é que o desporto mais popular do planeta nasceu? Pois bem, hoje vamos fazer uma viagem às origens, um bocado caóticas, do futebol para descobrir o momento exato em que o jogo, tal como o conhecemos, foi inventado. A grande questão que nos guia é esta: como é que o futebol se tornou, bem, futebol? A resposta, garanto, não é assim tão óbvia como parece. Leva-nos numa viagem fascinante, desde jogos de aldeia completamente anárquicos até aos estádios globais de hoje. A nossa viagem começa muito, mas muito antes dos estádios e das transmissões televisivas. Vamos recuar no tempo até a uma era de jogos antigos. Um mundo onde a bola já rolava, sim, mas onde cada jogo era uma aventura imprevisível, sem qualquer livro de regras à vista. Durante séculos, de várias formas e em várias civilizações, jogaram-se jogos com bola. Havia imensas variações, mas todos estes precursores partilhavam uma característica crucial, algo que os tornava fundamentalmente diferentes do desporto que tanto amamos hoje. E essa característica era, nada mais, nada menos, que a total ausência de regras fixas. Pensem nisto. De um lado, tínhamos o caos puro, jogos selvagens com regras que podiam mudar de uma aldeia para a outra. Do outro lado, temos a ordem do futebol moderno, um jogo organizado, estruturado, com regras universais. É precisamente esta transformação, do caos para a ordem, que está no coração da nossa história. E essa passagem do caos para a ordem aconteceu num lugar e numa altura muito específicos. A revolução que criou o futebol moderno teve o seu berço, claro, na Inglaterra do século XIX. Agora, fixem bem este ano, 1863. Isto não é só uma data num livro de história, não. É o ano do Big Bang do futebol, um momento que, literalmente, definiu tudo o que veio a seguir. Mas o que aconteceu de tão especial nesse ano? Bem, em 1863 foi criada a Football Association. Pela primeira vez na história, um grupo de pessoas sentou-se à mesa com um único objetivo em mente: acabar com a anarquia e criar um conjunto de regras oficiais e unificadas para o futebol. Foi, sem dúvida, o verdadeiro início da organização do desporto. Ok, vamos analisar isto. As mudanças que eles introduziram foram transformadoras. A mais famosa, toda a gente conhece: a proibição do uso das mãos. Foi isso que separou de vez o futebol do rugby. Mas o ponto mesmo crucial foi a padronização. A criação de um único livro de regras para todos. A partir daqui, um jogo em Londres era exatamente igual a um jogo em Manchester. Uma autêntica revolução. Com as regras finalmente estabelecidas, o palco estava montado. O passo seguinte era levar este novo jogo para além das fronteiras de Inglaterra e transformá-lo num fenómeno à escala mundial. A expansão do Império Britânico acabou por ser o grande motor desta globalização. Foram os trabalhadores, os marinheiros, os estudantes ingleses que levaram o novo livro de regras nos bolsos para os portos e fábricas de todo o mundo. E o jogo, por ser tão simples e apaixonante, rapidamente ganhou raízes um pouco por todo o lado. Na Europa, em África e, claro, na América do Sul. Passaram-se quase 40 anos e, enquanto o futebol se espalhava como um rastilho de pólvora, surgiu a necessidade de uma nova camada de organização. E com isso, claro, vem outra data crucial na nossa história: 1904. Em 1904, nasceu a FIFA. Ora bem, se a Football Association criou as regras do jogo, a FIFA foi criada para governar o jogo a nível mundial. Foi a peça final do puzzle que permitiu a organização de competições internacionais e que consolidou o futebol como o desporto global que é hoje. Então, vamos resumir. Qual foi o verdadeiro impacto daquele momento em 1863? Como é que essa decisão naquele dia mudou o mundo do desporto para sempre? A partir daquelas fundações tão sólidas, regras claras e uma organização central, o desporto nunca mais parou de evoluir. O profissionalismo surgiu pouco depois e com ele as grandes competições globais, como o Campeonato do Mundo, que hoje em dia cativam milhares de milhões de pessoas. Portanto, se quisermos resumir a essência de como o futebol moderno foi criado, podemos olhar para esta fórmula simples. O seu ADN é uma combinação de 3 elementos-chave: organização, através da FA e da FIFA, regras claras e padronizadas para todos e, claro, a expansão internacional que tornou o fenómeno verdadeiramente global. Para terminar, fica aqui uma provocação para pensarmos um pouco. Tendo em conta esta história toda, imaginem que o futebol era inventado hoje, no nosso mundo de tecnologia, de redes sociais. Que regras acham que seriam diferentes? Se calhar o VAR já existia desde o primeiro dia, não? Fica a reflexão. Muito obrigado e até à próxima.